abrir a Bíblia em Ruth, capítulo 1. Essa história é muito rica em detalhes. E por conta dos detalhes, que resolvemos dividir a história de Ruth. O livro de Ruth tem 4 capítulos. Então, a gente vai fazer 4 sábados. Cada sábado um trechinho, para você acompanhar. Vamos orar bem rapidinho aqui, antes da gente ler a palavra de Deus. Fechem os olhos comigo. Senhor nosso Deus, agora que vamos abrir a Tua palavra e estudar sobre essa história tão linda, queremos Te pedir que o Senhor venha me usar nesse momento. E que o Espírito Santo possa falar por mim e tocar o coração e a mente de todos que estão ouvindo essa mensagem nesse momento. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. Vai ser projetado Ruth capítulo 1. Eu não sei se vai estar na mesma linguagem dessa Bíblia que eu resolvi adotar, a Bíblia dos meus adolescentes lá de casa, tá, gente? Porque eu quero que todos que estejam aqui presentes, inclusive os mais novos, assimilem essa mensagem. Inclusive, eu queria pedir que localizem os meus meninos. Por favor, que eu queria que eles ficassem aqui na frente, que essa mensagem eu quero que eles escutem também. E eu vou tentar falar numa linguagem que eles entendam. Então, Ruth, capítulo 1. Diz assim: Elimeleque e a sua família em Moabe. Num tempo em que Israel era governado por juízes, houve uma grande fome naquele país. Por isso, um homem de Belém, cidade da região de Judá, foi com sua mulher e seus 2 filhos morar por algum tempo num país chamado Moabe. O nome desse homem era Elimeleque, o da sua mulher, Noemi. Os 2 filhos se chamavam Malom e Quilion. Essa família era de Efrata, um povoado que ficava perto de Belém de Judá. Eles foram para Moabe e ficaram morando ali. Algum tempo depois, Elimeleque morreu. E Noemi ficou com os 2 filhos, que casaram com moças moabitas. O nome de uma delas era Orfa e o da outra Ruth. Quando já fazia quase 10 anos que estavam morando ali, Malom e Quilion também morreram. E Noemi ficou só, sem os filhos e sem o marido. A volta para Belém. Um dia, Noemi soube que o Senhor tinha ajudado o seu povo, dando-lhe boas colheitas. Então, ela se aprontou para sair de Moabe com suas noras. Elas saíram a fim de voltar para Judá. Mas no caminho, Noemi disse às suas noras: voltem para casa e fiquem com suas mães. Que o Senhor seja bom para com vocês, assim como vocês foram boas para mim e para os falecidos. O Senhor permita que vocês casem de novo e cada uma tenha o seu lar. Então Noemi se despediu de suas noras com um beijo. Porém, elas começaram a chorar alto e disseram: não, nós não voltaremos. Nós iremos com a senhora e ficaremos com o seu povo. Mas Noemi respondeu: voltem para casa, porque já estou muito velha para casar de novo. Pois ainda que eu tivesse esperança de casar outra vez, ou mesmo que casasse esta noite e chegasse a ter filhos, será que vocês iriam esperar até que eles crescessem para que vocês casassem com eles? É claro que não, minhas filhas. O Senhor está contra mim e isso me deixa muito triste, pois vocês também estão sofrendo. Aí elas começaram a chorar alto outra vez. Então Orfa se despediu de sua sogra com um beijo e voltou para o seu povo. Mas Ruth ficou. Veja, disse Noemi, a sua cunhada voltou para o seu povo e para os seus deuses. Volte você também para casa com ela. Porém Ruth respondeu: não me proíba de ir com a senhora, nem me peça para abandoná-la.
Onde a senhora for, eu irei, e onde morar, eu também morarei. O seu povo será o meu povo, e o seu Deus será o meu Deus. Onde a senhora morrer, eu morrerei também ali, e serei sepultada. Que o Senhor me castigue se qualquer coisa, a não ser a morte, me separar da senhora. Como Noemi viu que Ruth estava mesmo resolvida a ir com ela, não disse mais nada. E elas continuaram a viagem até Belém. Quando chegaram lá, toda a cidade ficou ajeitada por causa delas. E as mulheres perguntavam, esta não é Noemi? Porém, elas respondiam, não me chamem de Noemi, a feliz. Chamem de Mara, a amargurada. Porque o Deus Todo-Poderoso me deu muitas amarguras. Quando saí daqui, eu tinha tudo. Mas o Senhor me fez voltar sem nada. Então, por que me chamar de feliz? Se o Deus Todo-Poderoso me fez sofrer e me deu tanta aflição. E foi assim que Noemi voltou de Moabe com Ruth, a sua nora moabita. Elas chegaram a Belém, quando a colheita de cevada estava começando. Quando eu li essa história, pela primeira vez, eu escutei, como eu disse a vocês, eu tinha menos de 17 anos. Eu achei linda essa história. E teve momentos em minha vida que eu me senti como Ruth, a moabita. Eu estava saindo de uma outra cultura religiosa e estava conhecendo outros costumes, uma outra maneira de ver a Bíblia. E muitas vezes eu me senti como uma estrangeira. E também teve momentos na minha vida que eu me senti como Noemi, a sogra. Quando nascia o meu terceiro filho homem, Miguel, e eu estava vendo ele pelo vidro, ele estava nos cuidados especiais, na semi-UTI, e eu estava ali vendo ele e pensando, meu terceiro filho homem. Poxa vida, acho que você que nem Noemi, né? Só filhos homens. E interessante que chegou uma senhora do meu lado, uma avó. Ela disse, qual é o seu filho? Eu disse, é aquele ali. Ela disse, ali é o meu neto. Disse, olha, é o seu primeiro filho? Eu disse, não, é o terceiro menino. Ela disse, então você vai ser igual a mim. Eu só tive filho homem. Eu vou lhe dar um conselho, minha filha. Você tem que ser cara de pau. Eu disse, como assim, né? Aí ela disse, porque assim, a minha nora, ela não disse nem a data do nascimento, sabe? Eu estou em São Paulo, mas ela não me disse nem a data do nascimento, que era para eu não vir. Mas eu vim assim mesmo, que eu não vou ficar sem família. Eu só tive filho homem, então eu tenho que ser cara de pau. Eu vim assim mesmo, porque é o nascimento do meu neto. Eu fiquei assimilando aquilo ali. Mas nesse momento eu também pensei em Noemi e disse assim, Senhor, eu quero ser uma da minha sogra, que eu sei que ela fez todo o sacrifício para mim por conta da minha sogra já conta da idade e tal, mas eles estão presentes também a sogra de Davi, né? As sogras, porque eu tenho a mãe e a voinha, né? Como vocês conhecem, então também estão aqui as sogras do meu esposo. E eu quero agradecer também a presença de todos os amigos que vieram assistir essa mensagem que eu quero compartilhar com vocês. Então, vamos ao texto, no verso a verso, como a gente aprende melhor. Diz assim no início, no tempo em que Israel era governada por juízes, houve uma grande fome naquele país. Por isso, um homem de Belém, repare só, no início que diz assim, no tempo em que Israel era governada por juízes. Esse tempo dos juízes
foi um tempo que Israel passou por uma conturbação. Foi um período meio que sem lei, um período tumultuado, um período onde teve muita idolatria, um período de instabilidade econômica, de instabilidade política, um verdadeiro caos. E onde reinou a apostasia, a idolatria. E até provocando, segundo vários teólogos que eu pesquisei, provocando, de uma certa forma, até a ira do Senhor. Aí, então, diz assim, por isso um homem de Belém saiu da região de Judá, foi com sua mulher e com seus 2 filhos morar por algum tempo num país chamado Moabe. Então, Elimeleque saiu de Belém. O interessante é que a palavra Belém significa a casa do pão. É uma região muito fértil, Belém. E por isso, os vários autores e comentaristas do livro de Ruth destacam que essa fome era fora do comum em Israel. Israel, Belém, essa região, era a terra prometida, gente. A terra que mana leite e mel. Belém, a casa do pão, agora fica sem pão. E por isso que os autores correlacionam essa fome à apostasia do povo de Deus. Aparentemente, nesse caso específico, eu sei que as fomes e as coisas ruins, nem sempre a gente deve correlacionar ao pesar da mão de Deus. Mas especificamente nessa fome de Belém, trata-se da forma como Deus queria falar ao seu povo, para que o povo se voltasse para ele. Era a didática da época. E Elimeleque resolveu se mudar e ir para Moabe. Eu queria falar para vocês, para a gente entender aqui o contexto, que você sair hoje e tentar a vida nos Estados Unidos é totalmente diferente. Agora a moda é Portugal, né? E tentar a vida em Portugal é totalmente diferente da saída de Elimeleque nessa ocasião. Porque Moabe era uma terra pagã. Era uma terra onde as pessoas adoravam outros deuses e nos seus cultos sacrificavam seres humanos. Moabe era povo inimigo de Israel. Em Moabe não tinha um tabernáculo onde Elimeleque e sua família pudesse ir à igreja, prestar o culto. Não poderiam cultuar o seu Deus. Então, é um outro contexto. E outra coisa também que Deus tinha chamado Elimeleque para viver em Belém. Portanto, não cabia a ele se mudar para qualquer outro lugar, e muito menos para Moabe. Interessante que Moabe ficava pertinho, gente, de Belém. Ficava a cerca de 80 quilômetros, metade de João Pessoa, Campina, né? 80 quilômetros, mais ou menos. E às vezes eu fico pensando, será que ali nas proximidades não dava para Elimeleque ter ficado, né? Teria que ir mesmo para Moabe? E o interessante é que a possível rota que Elimeleque e sua família passou para chegar em Moabe passa pelas ruínas de Jericó. E quem sabe quando ele estava ali vendo as muralhas que caíram pelo som e o poder de Deus, será que ele não dizia, gente, para onde eu estou indo? Eu preciso mesmo ir para Moabe? Será que eu vou mesmo passar fome? Porque o Deus aqui, as muralhas de Jericó. Mas Elimeleque continuou sua viagem. E o interessante é que lá no versículo 21, Noemi até fala assim, eu tinha de tudo, dando realmente a entender que ela era de família abastada, eram boa, eles saíram de Belém, eles tinham de tudo. Ou seja, a fome nem tinha chegado ainda, e eles já estavam pensando em pegar o beco para se mudar para Moabe, né? Às vezes, quando as coisas parecem apertar, a gente já na linguagem nordestina, né, se aperreia antes do tempo. E eu queria explicar outro contexto aqui para vocês. Quem eram os moabitas?
Vocês lembram de Ló? Ló saiu de Sodoma e Gomorra, porque a cidade é pagã, prostituição, tudo. Ló saiu com suas 2 filhas e sua esposa. A esposa ficou no caminho, virou uma estátua de sal, vocês lembram da história? E Ló seguiu com suas 2 filhas, ficou numa caverna. E lá, as suas filhas, achando que iriam ficar sem descendentes depois de alguns anos, resolveram embebedar o seu pai e se deitar com o seu pai. Como foi o nome desse filho? Moabe. E daí surgiu o povo moabita. Um povo que praticava incesto. Você se deitar com o seu próprio pai e ter relações sexuais com ele. Um povo que cultuava outros deuses. Um povo pagão. As mulheres moabitas, elas tinham sido pedra de tropeço, gente, para Israel no deserto. As mulheres moabitas, elas seduziam os israelitas e faziam com que os homens israelitas adorassem a falsos deuses. Essa eram as mulheres moabitas. Eu tomei antialérgico, acho que está me dando uma sede danada. E quando Noemi, ela decide voltar, sabe, gente? Lá no versículo 6. Vamos ler aqui agora o versículo 6. Reparem só. Um dia Noemi soube que o Senhor tinha ajudado o seu povo, dando-lhe boas colheitas. Então, ela se aprontou para sair de Moabe com as suas noras. Elas saíram a fim de voltar para Judá. Mas então, prestem atenção. Noemi, ela decide voltar com as suas noras para Belém. Esse primeiro capítulo de Ruth, ele se concentra em Noemi. Noemi, para vocês entenderem agora o contexto de Noemi, gente. Noemi ficou sem um marido, sem os 2 filhos. Vocês sabem que os homens é que eram responsáveis pelo sustento econômico da casa. Noemi ficou sem amigo. Ela sabe, psicologicamente, depois de um trauma tamanho desse, ela estava sozinha. Que tragédia, que desgraça que aconteceu na vida de Noemi. Ela perdeu tudo. Tudo. E Noemi aconselha suas noras a voltar para Moabe. Lá no versículo 8, vocês escutam assim. Noemi disse às noras, voltem para casa e fiquem com suas mães. Que o Senhor seja bom para com vocês, assim como vocês foram para mim e para os falecidos. O Senhor permita que vocês se casem de novo e cada um tenha o seu lar. Olha só, gente. O Senhor permite... Então Noemi se despediu de suas noras com um beijo. E elas começaram a chorar alto. Noemi aconselhou suas noras a voltar para Belém. Sabe por quê, gente? Porque era sem futuro para as meninas irem para Belém. É claro que elas não iam conseguir um novo casamento em Belém. Porque ninguém queria casar com uma mulher moabita. Quem? Danado que algum homem ia querer. Ainda mais que tenha agora o povo de Israel, tinha melhorado as coisas lá, né? As coisas estavam se organizando, começou a colheita e tal. Então, acho que Noemi pensou, bem, agora que as coisas estão se organizando lá, o povo deve ter se voltado para Deus. Você acha que alguém lá vai querer se envolver com mulher moabita? Só meus filhos mesmo que fizeram casar com vocês, gente. Voltem para sua casa, para os seus maridos, para sua mãe. Volte para sua mãe, para os seus deuses, para sua casa. Não tinha futuro para as meninas irem para Belém. As meninas, essas noras, elas não iam ser aceitas na igreja, gente. Vocês acreditam? Moabitas não poderiam entrar no tabernáculo.
quando Noemi andasse com essas noras, as moabitas não iam poder fazer parte do ciclo social dessa sogra. Gente, e carregar essas noras a tiracolo era símbolo da apostasia, era símbolo da vergonha, era símbolo da descrença, da rebeldia da família de Noemi de ter saído de Belém. Então, Noemi disse, gente, já vai ser complicado eu voltar. Agora, mais carregando essas moabitas, é melhor vocês ficarem, gente. Não tem futuro vocês irem. É melhor vocês ficarem. Vocês foram boas, que Deus os abençoe, mas é melhor para vocês ficarem. E eu penso que quando Noemi falou assim, quando ela... Quem vai casar com vocês? Eu não vou poder ter mais filhos, né? E quem vai casar com vocês lá em Israel? Noemi, de fé veterana, né? Parece ter uma fé nesse momento mais frágil que Ruth, a recém-convertida, né? Por isso que eu gosto dos recém-convertidos, porque a gente aprende muito. Eu aprendo muito com a Edjane, com o Fúvio. Parece que eles têm uma fé mais brilhante que a nossa, né? É incrível isso aí. Aí vocês... Vejam aqui, gente. Agora, o ponto alto desse capítulo 1 é a declaração de amor que Ruth faz para sua sogra. Essa declaração é considerada uma das declarações mais lindas na Bíblia, de amizade. A palavra Ruth quer dizer amiga, companheira, aquela que está ali. E Ruth, essa declaração de amor, inclusive é usada em casamentos, porque é muito linda essa declaração. Gente, vamos ler aqui o verso 15. Olha só o que mais Ruth ficou. Veja, Noemi disse, a sua cunhada já voltou para o seu povo e para os seus deuses. Volte também para casa com ela. Porém, Ruth respondeu. Gente, olha que versículo lindo esse aqui. Não me proíba de ir com a senhora, nem me peça para abandoná-la. Onde a senhora for, eu irei. E onde morar, eu também morarei. O seu povo será o meu povo, e o seu Deus será o meu Deus. Onde a senhora morrer, eu morrerei. Também ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue, se qualquer coisa, a não ser a morte, me separa da senhora. Como Noemi viu que Ruth estava mesmo resolvida a ir com ela, não disse mais nada. Esse amor de Ruth pela sogra é um amor que me chamou a atenção. Porque é um amor desinteressado. Noemi não tinha mais nada a oferecer a Ruth e deixa claro isso. E nós, seres humanos, infelizmente, tendemos a ser interesseiros. As pessoas procuram amizade por interesse, talvez, de status, de dinheiro, de carinho, de atenção, de algo em troca. Os homens, muitas vezes, né, procuram a mulher, tem todo ali o interesse sexual por trás também. Às vezes, infelizmente, há interesses financeiros em relacionamentos conjugais também. Tantos interesses. O ser humano, é difícil um amor genuíno. Mas Ruth amou genuinamente a sua sogra. Ela foi amiga de Noemi. Não interessa. Noemi não tinha mais nada a oferecer, deixa claro isso. Mas Ruth decide amar Noemi. Eu aprendi até com Vandésia. Ela estiver assistindo aí. Vandésia tem uma tatuagem que diz assim, tem a palavra amor e um quadradinho e uma marcado, né? Perguntei para ela por quê. Ela disse que amor
não é um sentimento. Ela diz é uma decisão. Você decide amar alguém. E Ruth decidiu amar Noemi, a sua sogra. Ruth decidiu ser amiga dela. Gente, e o que me acho interessante é o seguinte. Depois dessa declaração todinha, linda, maravilhosa, que Ruth faz para sua sogra, o que a sua sogra responde? Nada. Não fala nada, gente. E Ruth decide amar sua sogra mesmo assim. Porque ela tinha decidido ser amiga de Noemi. Se Noemi não fosse amiga dela, à mesma altura, não, a recíproca não fosse tão verdadeira quanto, mas Ruth decidiu amar a sua sogra. E às vezes, a gente espera a recíproca. E nessa manhã, eu queria falar e convocar as mulheres, e os homens também, a serem amigos e amigas de verdade, a despeito de, não interessa se a recíproca não é verdadeira, eu decido ser sua amiga, sabe? Eu faço a festa de aniversário para você, se você esquece o dia do meu aniversário, tudo bem, eu sou sua amiga mesmo assim. E se você for grossa comigo, tudo bem. Ela devia estar em TPM. E não importa a reação do outro. Importa a sua decisão de amar. E ser amiga a despeito de qualquer coisa. Porque Deus nos ama a despeito de. E aqui, possa ser que eu fale com vocês, que eu não corresponda à altura da consideração que vocês tenham comigo. E quando eu falhar, eu queria que vocês me amassem a despeito de. Porque quando vocês falharem comigo, eu vou procurar amá-las e amá-los a despeito de. Porque foi esse amor que Deus nos ensinou. Um amor, uma amizade que não está baseado com o seu desempenho. Não interessa. Noemi falou o que nada. E o pior é que o texto diz assim. É interessante, viu? Diz assim. Como Noemi viu que Ruth estava mesmo resolvida a ir com ela, não disse mais nada. E elas continuaram a viagem. Eu fico pensando que, quando Noemi escutou aquilo, pensando em toda a vergonha que ela ia passar em Israel de carregar a nora moabita, sempre que o texto fala de Ruth, fala Ruth, a moabita. Acho que Noemi disse, olhou para ela, bora. E a chegada de Ruth, Noemi, em Belém. Vamos ler aqui o versículo 19. Diz assim, olha os detalhes. E elas continuaram a viagem até Belém. Quando chegaram lá, toda a cidade ficou agitada por causa delas. E as mulheres perguntavam, essa é a Noemi? Porém, ela respondeu, não me chamem de Noemi, a feliz. Chamem de Mara, a amargurada. Porque o Deus Todo-Poderoso me deu muita amargura. Quando saí daqui, eu tinha tudo. Mas o Senhor me fez voltar sem nada. Então, por que me chamar de feliz? Se o Deus Todo-Poderoso me fez sofrer e me deu tanta aflição. E foi assim que Noemi voltou de Moabe com Ruth, a sua nora moabita. O interessante é que muitas vezes é difícil voltar
quando a gente... Às vezes é fácil a gente voltar quando a gente está por cima da carne seca, né? Já perceberam? Passa um tempo fora, quando o rapaz vê fulana que voltou, um carrão, rica, estribado, né? Tá por cima da carne seca. Mas quando a pessoa volta sem nada, é meio vergonhoso, né? A pessoa voltar sem nada. E talvez as amigas de Noemi tenham perguntado, e aí? Cadê os meninos? E Noemi tinha que reviver. Tinha que dizer, não. Os meninos morreram. E voltar para Belém, ela tinha que dizer que tinha sido um fracasso. Enfrentar as críticas do pessoal, talvez dizendo, tá vendo? Saiu de Belém, olha o que deu. Voltou sem nada. A família deve estar em pecado. Havia essa cultura, né? Achando que sempre Deus pesou a mão sobre ela. E Noemi, interessante que no final desse texto, ela joga a culpa para Deus. Vocês perceberam? O Deus Todo-Poderoso me castigou, tal. Ela joga a culpa para Deus. Noemi está desnorteada. Ela não entende o porquê. Mas só uma coisa ela entende. Que ela precisa voltar para casa. E às vezes, as desgraças acontecem na nossa vida. E a gente não entende o porquê. E talvez a gente não entenda nem nessa vida. O porquê. Mas a gente precisa entender que Deus cuida da gente. Cuida da gente. E por isso eu queria falar para vocês, que eu não tenho o porquê. E talvez você não tenha o porquê. Eu queria falar para a Sheila que eu não sei o porquê. E eu não entendo o porquê. Para Vivian Mello, se você estiver me assistindo. Às vezes a gente não entende o porquê, Pedrão. Que as tragédias acontecem na nossa família. Mas a gente precisa entender que temos um Deus que cuida da gente a despeito de... Paulinho, talvez você não entenda o porquê. Passando por momentos difíceis lá com sua tia. Mas você precisa entender que você tem um Deus que cuida de você a despeito de... E Noemi, mesmo até jogando a culpa para Deus, de alguma forma ela tinha essa certeza muito bem dentro dela. Muito bem. Porque se não fosse assim, Ruth não teria ido com ela. Ruth queria esse Deus para ela. Esse Deus que cuida de todos, que cuida de mim. Esse Deus que se importa com meus problemas. Ruth queria esse Deus. E Ruth queria até esse povo. Tem um meme que diz assim, né? O povo incomplicado é esse povo de Deus, né? Aceitar o Deus de Noemi, tudo bem, mas o povo de Deus, às vezes é complicado. Mas Ruth, ela disse, o teu Deus é o meu Deus. E o teu povo vai ser o meu povo. Eu quero esse Deus. O Deus que cuida de mim. O Deus que se importa comigo. E por isso que eu pedi para que meus filhos estivessem aqui na frente. Miguel, Rafael. Porque eu quero também que eles, Gabriel, que ele já estava na frente. Porque eu quero que eles entendam para sempre que eles têm um Deus que cuida deles. E às vezes as tragédias acontecem. Mas vocês não podem esquecer que temos um Deus que cuida da gente, que se importa com a gente. E Noemi devia com certeza ter essa certeza dentro dela. A certeza tão grande que esse testemunho dessa fé
movimentou o coração de Ruth. Mas essa história, esse livro que tem o nome de Ruth, essa história não é sobre Ruth. Essa história não é sobre Elimeleque. Essa história não é sobre Noemi. Essa história é sobre um Deus que cuida a despeito de, que atravessa as fronteiras, que Ele acolhe a todos que se acheguem a Ele. E não importa se você é moabita. Se você se achegar a Ele, você será bem-vindo também. E como eu disse a vocês, é uma série. Eu não posso avançar para os próximos capítulos. Mas vai alguns spoilers aí, tá certo? Alguns spoilers. Muitas pessoas conhecem a história, então vou dar só alguns spoilers. A vida de Noemi vai dar uma reviravolta, gente. Ruth vai ser mãe. Outra vez. E Ruth acolhe Noemi como a avó adotiva daquele filho. Diga aí, que nora. E Noemi se sente avó. E vocês sabem que de quem Noemi é avó? De Jessé, o pai do rei Davi. Olha só que reviravolta. Noemi, que voltou sem nada, agora faz parte de uma linhagem real. Vai morar num palácio. E mais, gente, é dessa descendência que vai nascer Jesus Cristo, o Redentor do mundo. Vem de uma linhagem de uma moabita. Na linhagem ancestral de Jesus, tem moabita, tem Raabe, a prostituta. Porque o nosso Deus atravessa as fronteiras. É um Deus sem limites, que ama sem limites. E por isso a gente precisa entender que essa série fala da redenção. Do Deus que cuida de você. Eu acho que quando Noemi estava voltando para casa com Ruth e se aproximava de Belém, ela sentiu uma alegria muito grande em voltar para casa. O que é que vocês acham? No fundo, apesar de tudo, mas o cheiro de casa trazia conforto, trazia segurança, trazia felicidade para o coração de Noemi. Essa música não existia na época, sabe? Mas, só fazendo uma analogia, eu acho que Noemi cantou assim: eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Eu acho que Noemi amou voltar para casa. E ela cantou: eu amo a sua casa. Porque a casa de Deus é o melhor local para a gente estar. E eu não estou falando, gente, desse local, esse auditório aqui. Se Deus é um Deus sem fronteiras. Mas eu estou falando que o melhor lugar para você estar é debaixo das asas do Criador. E é por isso que nessa manhã eu queria que você não saísse daqui sem essa certeza que Deus cuida de você. E canta bem forte no teu coração: Deus cuida de mim. Eu quero que você cante: eu amo a sua casa, Senhor. Eu quero estar debaixo das tuas asas. Albertino vai, sabe? Que a gente agradecesse. Porque, Laélia, apesar de todos os problemas que a gente enfrenta, Miguelzinho enfrentou aí também, Deus cuida de você. E o melhor local para a gente estar é debaixo das asas de Deus. Tá certo, Valquíria?
preciso aprender um pouco aqui. Eu preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. É que eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não penso.
Amém? Senhor nosso Deus, nós te agradecemos porque o Senhor cuida da gente. Senhor, e mesmo quando a gente não entender, e mesmo quando estiver doendo demais, faz a gente lembrar, Senhor, que temos um Deus que cuida da gente. Em nome de Jesus te pedimos. Amém.